temos uma confeitaria especial para aquecer seus dias. Chocolates quentes cremosos, cafés, canoles crocantes, cheesecakes delicadas e a nossa famosa torta tiramisu, perfeita para os amantes da autêntica pasticceria italiana. Venha viver essa experiência única, com todo o carinho e qualidade da Nocciola Gelato e Café. Esperamos você! Vinhos e espumantes nos convidam a celebrar momentos e cultivar histórias. E por isso, os vinhos espumantes Ave Maria estão presentes nos restaurantes Empório Canela e Magnólia. Venha degustar e conheça mais os nossos produtos também através do nosso Instagram, @vinhosavemaria, e adquira pelo nosso site, vinhosavemaria.com.br. Vinhos Ave Maria, deguste o bom da vida. O Rui Poke House está de casa nova. Agora você vai curtir ainda mais nossos consagrados pokes e os pratos asiáticos que só tem aqui. Te esperamos na Senador Salgado Filho 419, bem no centro de Gramado. Vem pro Rui Poke House, sua casa de poke na Serra. Um jantar charmoso a dois no vagão ou uma pausa pro almoço em dia de semana? Quem sabe um happy hour com os amigos. Tudo isso com um cardápio exclusivo e inovador em um lugar histórico e de personalidade marcante. Vem pro Férreo Restaurante, fascinante do início ao fim. O que seria do mundo sem música? No Insta da Clube 885 você descobre histórias incríveis, marcos inesquecíveis e muitas curiosidades. Siga a Clube no Instagram, @clube.885. No ar na Clube, Happy Wine, para você harmonizar com quem e como quiser. Oferecimento, Restaurante Magnólia, Vinhos Ave Maria. Muito boa noite, estamos no ar com o Happy Wine nesta quinta-feira, 10 de abril, 22h04 aqui em Canela. Uma noite agradável, né? Não está muito frio e não está muito quente. É bem meia estação hoje. Muito bem, o Happy Wine, que é um programa oferecido pelo Magnólia, porque a vida merece ser celebrada. E Vinhos Ave Maria, deguste o bom da vida. Eu já vou começar dando serviço aqui, para quem quiser interagir com a gente. Pode mandar um WhatsApp no 54984-450-885 ou também no Instagram, que estamos ao vivo no @Happy Wine na Clube, também em imagens. Veja bem, o Happy Wine, para quem tá chegando agora, né, é um programa que tem a pretensão de descomplicar o universo dos vinhos aqui na Rádio Clube. Muito bem, vamos lá, porque hoje vai render esse programa. A gente tem muita coisa para falar e tem muita gente nesse estúdio. Eu tô muito feliz que a gente tá, né, com casa cheia. Temos, inclusive, convidadas. Então, vou começar aqui na ordem, não é alfabética, mas é a ordem anti-horário, não, horário, enfim. Boa noite, Karen de Nebier. Boa noite, ouvintes. Tudo bom? Tô dividindo hoje o microfone com a convidada. Hoje a gente tem mais gente na bancada do que a audiência, será? Vamos ver. Karen! Eu já vou te tranquilizar, Karen. A audiência já tá maior só aqui no Instagram. A gente sabia que vocês não iam deixar a gente na mão. Exato. E boa parte da razão de a gente ter uma grande audiência é por causa da nossa convidada, que está trazendo muitos ouvintes aí pra gente aqui, audiência qualificadíssima, Josi Fogaça, psicanalista, que está mais uma vez aqui com a gente. Boa noite, seja bem-vinda mais uma vez. Boa noite para as meninas maravilhosas do Happy Wine. Eu me sinto muito lisonjeada com esse convite. Adoro vocês, adoro ouvir vocês. Enfim, e estar aqui também é bem gostoso. Boa noite a todos os ouvintes. Muito bem. Vamos conversar bastante, vamos usar bastante a Josi hoje. Vamos psicanalizar. Exato. E boa noite, Jéssica Piffer, no comando das nossas picapes aí. Boa noite, gente. Já tem boa noite aqui, já tem vários ouvintes, né? E teve um boa noite aqui da Grazi Hoffman, né? A Grazi, que já esteve aqui, nossa vereadora! Nossa vereadora, nosso orgulho! E vamos lá, né, gente? Lembre-se que aqui eu só respondo boa noite de quem elogia e eu gosto, tá? Ou seja, significa. E boa noite, Fernanda Queira. Boa noite, minha gente. É isso. É isso. Sucinta. É isso. Eu tô guardando agora pra dar sequência no papo. Muito bem. Eu já vou fazer uma breve introdução da pauta pra gente poder justificar um pouco o que tem também na nossa taça. Né? A gente vai ter duas bebidas pra harmonizar hoje aqui, mas uma delas é uma kombucha
que é bem levinha, bastante sabor de fruta, de uva verde. As gurias vão explicar um pouquinho melhor. Porque nós vamos falar de uma bebida leve, porque nós vamos falar de um assunto um pouco mais pesado. Então existe uma prática, né, no mundo dos vinhos, que é a harmonização por, como é que é? Contraste. Então, um assunto pesado para uma bebida leve. Então, gurias, podem falar aí da kombucha, o que nos traz aqui é um presente do Silvio, né? Um oferecimento da Divina Tábua. Silvio, primeiramente, uma delícia, viu? Adoramos. Olha, a gente tava aqui discutindo, né? Porque o Silvio comentou que era uma espumante kombucha, né? Uma kombucha espumante. E a gente tava na dúvida do que era. Moral da história, ela é uma kombucha, né? Mas apresenta... Primeiro, ela é de uva, né? Então, faz essa relação com a espumante, mas é de... ele leva suco de uva, né? Tem borbulhas. E ela tem realmente muitas... As borbulhas, né? Bem como se fosse, né? De uma espumante. A própria acidez, na verdade, que a kombucha tem, né? Sim. Então, eu vou te dizer bem o seguinte, se você não está bebendo muito álcool, porque ela tem 1,5 de álcool, é uma baita de uma opção, eu vou dizer assim, né? Sinceramente, melhor do que muitas espumantes zero álcool. É verdade. Melhor tomar isso aqui. É verdade. Que oficialmente a gente não é um espumante, né? Agora vamos deixar claro, né? É uma kombucha, uma bebida, né, não alcoólica, não passa por uma segunda fermentação, gente. Toda kombucha é um fermentado de alguma fruta, né? Isso. Então existe aí diversos, né? Kombucha de maçã, kombucha de manga, nananã. Assim como o vinho, né? Vinho também, o mais conhecido é o de uva. E eu sei que muitas pessoas vão ser contrárias, né? Uma opinião polêmica. Mas muitos, principalmente a galera da Naturebas, aí defende vinho de morango, vinho de pêssego, de outras frutas, assim como a kombucha. Mas a kombucha... Então, só passa por uma fermentação e o processo de fermentação do açúcar, da fruta, enfim, não deixa chegar numa transformação do álcool ali, é completamente diferente do vinho. Mas devido ao processo inicial ser muito parecido, ela acaba ficando com esse residual, toda a kombucha tem um residual de álcool ali um pouquinho, né? Antes deles trancar. Isso. Essa aqui tem 1,5. 1,5, mas eu acho que e essa questão da escolha é da Bá, né, gente? Agora deixando claro, Bá Kombuchas é uma marca bem conhecida já de kombuchas, gaúcha, né? De Gravataí. Isso. E ela tem várias. Mas é a primeira vez que eu vejo nessa garrafa de essa garrafa é linda, né? Então eu acho que, na verdade, o resultado dela, né, acaba lembrando. E a gente tá falando como a apresentação faz diferença, porque a gente tá aqui tomando ela em taça de vinho. E como isso parece engana o cérebro, né? Porque é uma garrafa, né, de espumante, né? É mesmo formato de espumante, na taça. As borbulhas, gente, eu tô ficando alcoolizada. Nem tem álcool e já dá uma sensação. A vedação mostra aí, Fê, é igual também, ó. Sim, só que é uma rolha sintética, né? Não é uma rolha de mas imita, tem tudo, tem a rede ali, que eu esqueci o nome disso. Também, a gaiola. A gaiola. Gaiola, Bianca? Gaiola. Vai cair na prova. Isso. Eu quero saber se isso pega no bafômetro. 1,5, eu não sei te dizer essa resposta, mas assim... Se tu tomar ela inteira, talvez pegue. A lei é 0, né? Sim. Eu ia dizer que eu acho que acusa, porque se até o bombom de licor... A gente pode tentar fazer esse teste, né? Alguém que tem bafômetro aí, ouvinte, pra nos emprestar. Mas aí, gente, aqui no final eu acho que vai do bom senso de quem abordar, né? Exato. Tipo... total. Mas é isso aí. E eles têm também, gurias, eu tava vendo aqui no site da BA, que tem uma mini champ. Ai, é verdade. Essas garrafinhas assim. É muito bonitinha. 375 ml. Olha que amor. Presenteável. Presenteável total. Inclusive, né, lembrando, então, tem lá na Divina Tábua, foi aí um oferecimento do Silvio. Então, quem quiser presentear, quem, né, não tá podendo beber muito ou não quer beber muito álcool, que a gente vem falando aqui que tem sido, né, uma das grandes tendências aí no mundo de bebidas, né? Então, fica a dica. Gente, hoje mesmo eu tava, vai até entrar aqui com o nosso papo depois, assim, mas vi hoje uma notícia sobre uma nova tendência para essa questão da geração Z, né, que não tá bebendo bem menos, né, que não tem essa ânsia, né, que as nossas gerações tinham, acho, principalmente de jovens, que agora o negócio é fazer festa no
horário do café nas coffee shops. A Karen me mandou isso. Gente, eu amei. Hábito que eu irei aderir, né? Então, coffee shops de Não, nos cafés descolados, assim. Coffee shop. Então, com DJ e tal, né? Não necessariamente bebida café, mas que normalmente não é muito álcool. Então, justamente mostrando essa mudança de comportamento na hora de socializar, né? Das gerações, né? Viu, Jéssica? Tu pode fazer uma balada na Pani. Eu amei a ideia de fazer na Pani. Eu amei que finalmente eu vou voltar a frequentar baladas, gente, que esse é o único horário possível pra eu poder ir. É assim, é isso. DJ na Pani a partir de domingo. Vai estar lá, com certeza. Eu acho que vamos fazer o after da Balonê lá na Pani. Ótima ideia. Posso dar os trabalhos antes de abrir outro Já vamos assunto? começar. Só antes de você dar uns trabalhos, eu vou desejar mais uma boa noite, que agora eu fiquei no compromisso, né? Que é alguém que tu gosta. Que alguém eu elogiou, gosto. né? Claro. E é pra nossa ouvinte fiel de quintas-feiras também, a Karen. Karen, beijo! Artista, né? Enfim, beijo grande. Se alguém viu já algumas fotos do Happy Wine, tem um quadro que ela fez aqui com a gente. Exato. A Jéssica vai mostrar na live ali. Está no Instagram. E Karen é uma baita artista. que fica ali no nosso, fica aqui no nosso estúdio. Ó, Aline, beijo, Aline. beijo para a Aline. Vai lá, Fê. Vai lá, Fê. Então, neste sábado, o que acontece gente, neste sábado acontece a festa mais bombástica dessa cidade e da região. Aniversário, gente, do Magnólia. Então, 11 anos de Magnólia agora no mês de abril. Então, sábado, dia 12, vamos ter Balonê, né? A queridinha festa lá de Porto Alegre, 20 e poucos anos de existência, 22. Direto do Ocidente, agora aqui no Magnólia, neste sábado. Festão, é mansão completa, a gente fala, né? São 2 pistas de dança, né? Anos 80, anos 90, né? São 4 DJs, Roger Lerina, Thaís Scherer, Adri Banana e Feijão, que se intercalam ali, põem todo mundo pra dançar. E essa edição, como é de aniversário, tem que ter docinhos. Então, incluso no ingresso, gente, tem uma sala inteira de doces. Não é uma mesa, é uma sala. É uma sala. Então, né, os ingressos ainda tem ingressos, né? Mas, gente, não deixem pra comprar no sábado, porque, né, se acabar, não temos o que fazer. Então, entre lá no site magnoliacanela.com.br e garante o seu ingresso. Vou dar um cupom. Eu dei outro dia quando eu vim aqui, ele ainda tá ativo. Põe lá nos cupons lá, ouvir na Clube, né? Que vai te dar 15%, não me lembro mais. Acho que é 15% de desconto. Mas tá valendo, gente. Então, põe lá, ouvir na Clube e garante teu desconto. Tudo junto, maiúsculo. Tudo junto, minúsculo. Testa, vai testando. Nossa, gente, eu lembro como se fosse hoje, quando o Magnólia abriu. E eu achei, assim, a coisa mais chique possível. Foi assim, um acontecimento, exatamente, de subir aquela escada, assim. Lembro até o prato que eu pedi, que era um tortellone de camarão. Ai, tu foi no dia do teste, amiga? Foi, né? Não, eu não fui convidada. Tu não era tão minha amiga, não assim? era tão amiga. Eu fui como pagante mesmo, quando Isso abriu aí. ao público. Tretas ao vivo aqui no Happy isso Wine. aí, mas não. E o bar, gente, assim, olha... A gente tem muito orgulho de ter este empreendimento como nosso patrocinador master deste programinha, não é mesmo? E muito bem, né? Agora que a gente já falou de coisas leves, né? De balonê, de kombucha. Hoje a gente trouxe uma pauta que é sobre, né, repercutir o que as reflexões que a série Adolescência da Netflix, que está sendo aí um grande sucesso mundial, né? Uma série inglesa, trouxe várias reflexões para o mundo, né? E pra gente aqui também. Para quem é pai, mãe, filho, filha, irmão, enfim, né? Todo mundo que tem algum tipo de relação, ou um dia já foi, né? Um adolescente. E por isso também a gente trouxe a Josi aqui, né? Para ter um olhar de um especialista. Então eu vou começar fazendo uma pergunta que é o seguinte, Josi. O quanto a gente pode dizer que do que é contado ali na série é ficção e quanto é realidade? Ou seja, o quanto a arte imita a vida ou a vida imita a arte? Só vai ter alerta de spoiler, né, gente? Então, se você ainda não viu a série ou pretende ver, né? Isso. Assim, não nos comprometer. A gente vai tentar evitar o máximo, né, de falar exatamente o que acontece, mas, né, não vai ter como não abordar algumas Não tem questões. como, né? Não tem. E nesse Não tem caso a gente só tá falando dessa série porque ela é muito reflexo, eu acho, da realidade, né? Então, por isso que ela tá tão em voga, assim, né? Exatamente. A arte imita a vida. Certo que sim. Então, ela não é uma história
real, mas ela é baseada em fatos reais. E o diretor, que é o ator principal, né, o pai do garoto, ele fala sobre isso, que ele pega histórias, né, de vários acontecimentos pra criar essa história, esse enredo que ele trabalhou ali. Que pra quem não sabe, né, enfim, conta a história, né, de um menino de 13 anos que é acusado de um crime, de um homicídio, né, contra uma outra adolescente. Então a história se baseia em cima disso, né? E antes também queria dizer que rolou uma fake news com relação ao roteiro dessa série, que inclusive tanto o ator como o outro, também o roteirista e produtor da série, foram a público desmentir. Essa série não foi baseada numa história real. Não é uma. É mentira. E foi propagado por alguns perfis, que por sinal são perfis do qual a série aborda. Que teria sido baseado, mas não foi. Foram várias histórias que aconteceram. Foi inspirada em na vários casos. Né? Não foi um, foram vários casos que aconteceram e que chamaram a atenção de quem produziu, quem montou o roteiro dessa série. Pessoal, a gente precisa conversar sobre esse tema, mas não foi baseado numa história específica. Okay? Exatamente. O pai, né, que é um dos autores ali também, né, ele contou justamente isso, que ele leu uma série de notícias que se repetiam, né, em função disso, de jovens adolescentes cometendo crimes, e que, né, chamou atenção em função disso e tal, e aí decidiram fazer a série, né. E só uma curiosidade, né, além do tema em si, que é muito, que trouxe essas discussões, essas reflexões, a série é muito interessante por uma questão estética também, né, porque ela é feita num plano de sequência, pra quem não é tão habitual, né, do mundo do cinema, um plano de sequência, quando tu abre a câmera, tu só corta quando acabou aquele episódio. Então os episódios têm em torno ali de 1 hora, e é 1 hora inteira com câmera aberta. Então é como se fosse uma grande peça de teatro em que tudo tem que funcionar até o final, né, do episódio. Todas as pecinhas, todos os atores, né, enfim, os figurantes, enfim. Então é muito legal também por esse lado, né? Acho que isso também traz uma riqueza muito grande, né, pra essa obra aí que tá na Netflix, né? E que me parece que isso, esse jogo, né, essa técnica, enfim, é o que faz a gente entrar na série e sentir... Eu, pelo menos, fiquei extremamente angustiada. Eu assisti 2 vezes a série e na primeira vez eu não consegui chorar. Assim, de tamanha angústia que eu fiquei. A segunda vez eu chorei pra caramba, assim. Então, acho que esse jeito, esse olhar que o diretor teve, né, de fazer nessa sequência. Não foi por acaso, que tu acompanha os detalhes. Hoje a gente tá muito acostumado a recorte, né? Então tu só vê o ápice, né? Ali né? E ali não, tu acompanha o detalhezinho, né? Assim a pessoa vai, as expressões dela, os sentimentos crescendo, subindo, né? Que é a realidade, né? Que é a vida, assim. É como se fosse uma testemunha do fato que tá acontecendo ali, né? Como se tu tivesse inserida naquela história ali de testemunha, observando. Não tem a pausa, né? Normalmente quando tu edita ali a cena, quem tá assistindo, né? Tá, agora deu uma pausa, vai pra uma parte um pouquinho mais leve, né? E aquilo ali realmente é o tempo inteiro. E a gente observa a questão quando o menino joga o chocolate quente no chão, que o chão fica sujo o tempo todo. Se vocês observaram, exatamente, o chão tá sujo o tempo todo. Se são filmes que tem corte, aquele chão vai ser limpo, vai esquecer. A continuidade, então aquele chão tava sujo o tempo todo. Gente, sabe que eu só me toquei nesse negócio do plano de sequência, sei lá, depois do segundo episódio, eu acho, porque eu não tinha, daí começou a falar mais do assunto, né? E eu falei, eu tinha me tocado numas partes, assim, sabe? Que, olha que legal, a câmera segue as pessoas, né? Tipo assim, né? E daí eu falei, gente, agora vou ter que assistir de novo, porque bem nessa não tinha, né? Porque do primeiro episódio eu tinha me perdido nesse intuito ali. Enfim, mas eu acho que a gente tava falando fora do ar aqui, né, gurias, que traz muito uma das questões que traz ali, é esse mundo que pra nós todas aqui, né, da geração que temos, é muito distante, que é ser um adolescente com acesso irrestrito à internet, a celular, e como os pais hoje, né, ou a família, enfim, né, os cuidadores lidam com isso, né? Gente, eu vou dizer que isso é a parte mais louca, que eu penso assim, eu não assisti a série, por isso que mas eu não ligo pra spoiler, então tá tudo bem. Mas eu lembro quando eu chegava da escola, eu ia correndo pra entrar no MSN e no Orkut.
E o meu pai tinha um negócio no computador que o computador desligava. Tipo uma senha que só ele... E daí, tipo, dava tantas horas de uso, ou sei lá, um tempo de uso, o computador desligava e só meu pai podia religar. E não podia, tipo assim, não tinha. Ai, pelo amor de Deus, deixa eu falar com o meu contatinho. Os Não amigos, dava, né? A gente tinha salas de conversa, né? Mas eu acho que naquela época ainda era algo muito desconhecido, né? A gente não sabia exatamente, né? Ninguém sabia. Hoje a gente sabe, mas sabe um pedaço, né, Josi? A gente não sabe exatamente, uma fatia, eu né? Pois é, o que me parece, que pra mim, o que me surpreendeu quando eu assisti, assim, analisando, é o quão existe um mundo paralelo, né, que eles vivem, vamos dizer assim, e paralelo mesmo, né, com uma linguagem, né, com outros ambientes de relacionamento, porque, gente, eu descobri hoje, como é que é o nome do outro WhatsApp? Discord. Mas Exato. o Discord, ele não é só de adolescente, né? Não, Ele é eu tô uma falando ferramenta que, assim, de uma trabalho, ferramenta enfim, de- também. Sim. 22 horas e 23 minutos, gurias. Vamos para um break que está atrasadíssimo. já? Meu Deus, eu pisquei aqui. A gente nem começou. A gente nem começou. E a gente volta já pra repercutir aí a série Adolescência. Só no mundo. Tá, o Discord não Mais é... que rádio. Na busca pelo bem-estar do seu melhor amigo, a veterinária Camila Scheffer está ao seu lado. Consultas preventivas, vacinas, tratamentos especializados e todo o suporte da Confrapet para garantir a felicidade do seu pet. Veterinária Camila Scheffer, cuidado em todos os momentos. Volkswagen é na ANP. Teste e comprove que Volks vale mais. Polo Track, até R$ 7.800 de bônus, 30% de entrada, mais saldo em 60 vezes. Novo Nivus com até 20 mil de bônus com o seu usado na troca. Consulte essas e outras ofertas em www.anpvw.com.br. Lojas em Nova Petrópolis, Gramado e Dois Irmãos. ANP, há mais de 50 anos, a certeza da melhor escolha. Paz no trânsito começa por você. Volkswagen. 50 anos de tradição em Canela, Gramado e região. Há muito tempo a gente faz você ver bem melhor. Afinal, é preciso enxergar toda a beleza ao redor. Ótica Aliança, o tempo passa e a nossa aliança é cada vez mais forte. Ótica Aliança, especialista em Varilux e Zeiss, há 50 anos com você. Prepare-se para uma nova temporada de sabores no Spatio-Har Gramado. Nosso novo cardápio vai te impressionar com receitas italianas únicas, utilizando ingredientes selecionados e exclusivos que só o empório do Spatio-Har tem. A boa mesa italiana te espera no almoço e jantar no Spatio-Har em Gramado. Quer saber mais? Siga @Spatio-Har Gramado no Instagram. Música é só o começo. Em clube885.com tem vídeo, podcast, blog e muita novidade. A tua rádio onde tu quiser. Clube 885. Muito mais que rádio. Muito bem, estamos de volta aqui na Clube com o Happy Wine, 22 horas e 25 minutos nesta quinta-feira. Só para dar um oi aqui, né, antes da gente voltar pro assunto sobre adolescência, a Aline da Bacombucha mandou um oi aqui dizendo que... exatamente. Que legal, nossa, como nós estamos prestigiados. É verdade, eu até ia Exato. falar, né? Gente, nos patrocina aí, a gente chamou, né? Eu já adoro as kombuchas, eu sou cliente, né, da Aline, mas essa aqui, eu achei Uma demais. delícia, né? Ela mandou coisa linda, gratidão e brindem com a Super Champ da Bar, com certeza. Já respondi aqui pra ela que a gente realmente amou. Tá uma delícia. Uma delícia. A gente terminou o último bloco falando sobre o Discord, né? Que é uma rede social no sistema de fóruns, né? Acho que a gente pode dizer assim, eu não tenho tanto conhecimento para falar, mas pelo que eu li, né, a partir da repercussão aí da série, é um lugar meio sem lei, né? Uma terra sem lei dentro da internet, né? Ai, Exatamente. gente, desculpa, eu tô rindo no meio de um negócio muito sério, mas eu preciso falar que a Bianca falou Discord e eu pensei que precisam criar o Concorde. Ah, pois é. Vocês não vão rir também disso? Ótimo. KKKKK. Pode ser assim. Desculpa, tá. Pronto, vamos lá. Mas eu acho que Foi é o isso, vinho, né? gente, foi o vinho, isso acontece. Kombucha, é kombucha. Foi o 1,5 de álcool da kombucha.
puxa. Se eu tivesse tomado vinho, eu não faria isso. Não faria essa piada, é verdade. Mas até me perdi agora, né? Mas, enfim, o que trouxe à tona com a função do Discord, a série, enfim, é essa questão do controle, né, do que se faz na internet, né? E o que vocês acham, guris, vocês que convivem com pais ou também com adolescentes, né? A Fê tem sobrinha, enfim, né? Todo mundo acha que tem algum tipo de contato. Pra mim é um mundo completamente difícil e é desconhecido, assim, né? Pra gente saber o que é feito, onde transitam essas crianças e adolescentes, né? No mundo digital, né? O fato é que a adolescência, ela é um novo nascer. A gente pode falar mais pertinho, Josi. Mais pertinho? Isso. Existe um autor que fala que a gente precisa entender que a adolescência, ela é uma fase, né? Ela não é transitória. Existe a infância, né? E existe a adolescência. Muitas vezes as pessoas dizem, é a fase, é um período da adolescência. Não, a adolescência é uma fase. E é uma fase onde a criança, né? Sai da infância para a adolescência. E ela precisa ser vivida. E a gente minimiza, talvez seja a palavra, minimiza a adolescência, não faz a escuta necessária que é preciso. Tem um livro do Contardo Cagliari, que ele traz um comparativo. Imagina que tu tá andando de avião e tu cai no meio de uma selva, né? E tu precisa te adaptar àquilo ali. Aquelas pessoas diferentes, né? Tu foi o único sobrevivente. E aí, mas eles têm o jeito deles e tu vai te atrapalhando. Porque o que o adolescente é? Ele tem os braços mais compridos do que o corpo, ele não tem noção de tamanho. E a gente vai num lugar de irritabilidade. Sim, os hormônios, tudo. Exato, ali, né? Tudo tá florescendo de uma forma absurda. E a gente não tem paciência de fazer essa escuta. O clássico é, tipo, adolescente, chato. Aborrecente. Esse termo é muito horrível. A Sabe Café dá um exemplo muito bom, que aí eu percebi que eu também ajo dessa forma. Eu acho que muita gente também, que ela falou da questão da faixa de pedestre. Coitado, outro dia. Que tava, né, no carro, enfim, e que aí ela passou acelerando na faixa de pedestre e uma pessoa ia atravessar e ela olhou e falou assim, mas é um adolescente, né? Tipo assim, ignorei, assim, né? Porque eu falei assim, como ele fica no limbo, né? Porque a sociedade fala, né? Porque eu falei, dos idosos, tu tem o cuidado com a criança, né? Que tem toda a sociedade, né? Tá sempre, né? Não importa se é a tua criança, todo mundo, né? Cuida, né? Tu tem os idosos, os adultos cuidando de si só, né? Já por si, já. Sim. E os adolescentes, eles ficam ali meio perdidos, né? Essa questão desse respeito para com o adolescente, assim, né? O espaço, ou até acho que as dúvidas, tudo que acontece. Sim. E eu comentei sobre isso, né? Que outro dia eu tava, tipo assim, eu falei, claro, se eu tivesse, exemplo, se fosse uma criança ou um idoso, eu frearia, daria um jeito de frear e pediria desculpa. Mas daí eu tava assim, quase, daí eu olhei, era um adolescentinho. Daí eu passei, assim, né? Daí eu pensei assim, né? Feio, e que é um lugar de mas cuidado foi natural também, entende, né? Talvez mais cuidado ainda, né? Se a gente para pra pensar, precisa desse acolhimento. Eles ficam muito perdidos, muito perdidos. Sabe que quando eu comecei a atender, eu atendia só crianças. E começaram a vir os adolescentes em função da pandemia. A pandemia, assim, ó, se a gente puder dizer qual foi a faixa etária que mais foi atingida pra mim foram os adolescentes. Não tenho a menor dúvida. Porque eles já se isolam. E a pandemia veio e bateu o martelo. Se isolem de vez e não saiam de casa. E mergulhem nesse mundo da internet. E aí eu ia falar sobre isso, Josi. Teve a questão ali de quem já era adolescente, né? Que passou a adolescência. E teve também as crianças que estavam entrando, os pré-adolescentes entrando nesse período da adolescência ali na pandemia, né? Então a gente pensa que loucura. Você tá nessa transição de fase, assim, da criança para adolescente, vivendo, não sabendo se o mundo vai acabar, como é que ele vai continuar depois que ele continuar. Desses adolescentes, e o seu refúgio, o seu único contato externo é a internet. Né? Então, como é que desprende disso depois, né? E os acessos que a internet te dá, porque antigamente, por exemplo, quando eu fui adolescente, e eu fui adolescente numa cidade ainda no interior, a minha mãe falava, não pode ir na rua, não pode ficar na rua até, sei lá, 10 horas da noite, né, supondo. E é claro que eu podia mexer, eu tinha internet, mas não era uma coisa liberada total. E eu nem sabia que existia Deep Web na época. A coisa mais perigosa que eu fazia era entrar no chat da UOL. Tipo, né? E as pessoas perguntaram, tem CAN e tal. E mesmo assim eu ficava
estava lá, né? Minha mãe não sabia que eu estava lá, enfim. Mas hoje parece que é um universo muito maior, né? Parece não é, né? De fato é. E não só de relações possíveis dentro, né, do mundo digital, mas de informação em que essas crianças estão, né, expostas, né? Eles têm uma linguagem própria, né? É uma língua própria. Tem uma cena muito interessante ali, né, no seriado que, enfim, o policial que tá investigando ali vai falar com o filho dele, tipo... Pai, tipo assim, em resumo, cai na real, tipo... Tu tá passando vergonha. Exato, tu sabe o que significa o coração vermelho, o coração laranja, o coração roxo, sabe a diferença? E o cara, tipo, como assim, né? São só corações e tal. E o filho vai explicando o que cada um dos emojis representa, né? Então, é bem isso, assim, é toda uma linguagem diferente. E ele minimiza Exatamente. a fala do filho, né? Total. Ele não dá bola, ele diz, como assim? Nada a ver, né? Ele tenta ser... Peraí. Sim. Mas isso é comum entre as gerações, porque eles também, né, fazem com a gente. Velhos. Sim. Eu sempre falo, né? Eu acho que eu repeti isso várias vezes, mas eu tenho a lembrança muito certa que quando eu tinha ali uns 14 anos, eu tinha a certeza que eu sabia muito mais coisa que meus pais. Eu tinha certeza disso. Sim. Que eu, né, que eles não entendiam nada. Que eu né, sabia das coisas, né? E daí, claro, agora tu olha pra trás, tu vê, né? Poxa, né? Tipo, óbvio, né? Os pais também passaram por isso, todo mundo foi adolescente já, né? Mas eu me lembro dessa certeza que eu tinha. O Renato Russo tem uma música que ele fala isso, né? Que o jovem adolescente tá sempre certo, né? Tem certeza de tudo. É uma segurança. Ou certeza, né? que eu também, tudo que eu fazia, eles não sabiam, que era tudo que eu era ótima em esconder das coisas. E a série também traz muito essa questão do bullying, né? Sim, o bullying fica... A origem toda ali, né? Do possível crime, enfim, passa por aí, né? O bullying fica muito evidente ali na série. E a gente tem uma mania de dizer, mas a gente também sofreu bullying e sobrevivemos, né? Vamos dizer. Mas é totalmente diferente, né? Porque eu falei assim, hoje tu faz uma coisa, pra tu ser exposto, uma mensagem, né? Eu falei, antes tá, ok, era exposto quem viu, quem tava ali naquele grupinho de 5, 6 pessoas, sei lá, né? Hoje tu pode ir pra escola inteira, né? Pode ficar... me dizer quantos anos tu tem, só pra eu saber se eu sou a única pessoa que passou quase adolescência só quando adulta. Tu também. A gente só pegou a internet quando adulta. Fala mais no né? microfone ali, cara. Sim. Não, a gente só teve internet nas nossas vidas adultas. Então, assim, grande parte dos pais que estão lidando hoje com esses problemas de adolescentes que têm acesso irrestrito a redes sociais, a gente é muito perdido porque é uma adolescência que a gente não teve. A gente não faz a dimensão. A nossa adolescência, nossa rede social era se encontrar com os amigos em tal lugar, na casa, na festinha e tal. Era essa nossa rede social. Então, é uma linguagem totalmente diferente e na série mostra isso, que era uma mensagem que parecia fofa, na verdade era extremamente ofensiva. Extremamente ofensiva. E pra gente é um mundo completamente novo e do qual eu acho que uma das grandes questões dessa série é alertar os pais, nós principalmente, que temos completo desconhecimento de que acontece, né, na rede social, sobre exatamente esse fato. É um mundo novo, perigoso, que precisa de regulamentação, que precisa de acompanhamento. E assim como isso apareceu num podcast, me chamou muita atenção. A gente não deixa um adolescente de 17 anos, de 13 anos, 12 anos, sozinho até altas horas na rua. A gente também não deixa eles sozinhos nas redes sociais e na internet, porque é um ambiente tão hostil quanto. E se tornou um lugar muito confortável para os pais. Sim, né? Porque ele tá em casa. Ele tá em casa, ele tá dentro do quarto dele, tá seguro. Sim, a internet não é um lugar seguro. Não é um lugar seguro porque é um lugar sem limites, Mas né? assim, Josi, agora, né? Como é que controla isso, assim? Porque, vamos falar, claro, criança ali, pré-adolescência é um pouco mais fácil, mas do adolescente ali, não sei, 15, 16, 17 anos, vai tirar o celular de noite, assim, vai fazer o que pra ter esse controle? Que é difícil, né, gente? É dificílimo. Eu posso dar o meu exemplo, assim, porque não existe uma receita, né? Eu sempre acredito muito no limite, tá? Então, o meu filho tem 15 anos, eu tenho um de 15 e um de 9. E eu digo, me dá o celular. Mas pra quê? Tadinha, tu expondo ele aqui, mas ok, fazer o quê? Ninguém mandou ele ter uma mãe, né? Tadinho. Mas enfim, eu tiro.
Eu tiro Tá, porque... e aí guarda durante o guardo período. na minha cabeceira. Tá lá junto com o meu. Fala no microfone ali, Ju. Desculpa, guardo na minha cabeceira porque eu não sei o que ele tá fazendo. Às vezes, final de semana, ok, ele pode, durante a semana não. Joga, né? Conversa, fala horrores de palavrão, porque eles jogam e ficam super agressivos. É um negócio. Agressivos não, Nossa, é o jeito que eles lidam. Parece que eles se transformam, Se né? transformam, Mas é isso que a série limite. fala, né? Porque dessa questão que ele é outra pessoa, é outro. O teu filho nem sempre é o mesmo do que ele aparenta pra ti, né? Exato. E existe uma questão, assim, que a gente precisa ter um cuidado, né? Não pode invadir a privacidade do adolescente. Né? Não sei se eu tenho tempo, posso... Não, era isso que eu ia comentar. Não pode invadir a privacidade. Não pode. Né? Eu não vou pegar o celular do meu filho e ler as conversas todas dos amigos dele, porque tem... Né? Tem de tudo lá. Não quero isso. Mas eu quero saber o que ele tá conversando. E é diálogo. É diálogo. É tu te abrir a escutar esse adolescente, sentar no sofá e dizer, tá, e aí, como é que foi, né? Hoje já, mãe, briguei com fulano, porque aconteceu isso. Não adianta, é diálogo e tu te propor a ouvir. Pra mim, acho que esse é o maior segredo, sabe? Porque existe uma barreira muito grande entre os pais e o adolescente. Tipo, não vou ouvir, porque ele não tem que estar ouvindo, não é assunto de adulto. Não, ele tem o assunto dele, né? Então... Sim, a questão é justamente isso, né? A gente também tem que... A gente também tá na internet, né? E muitas vezes é isso, a gente não tá dando atenção pra quem tá ali na frente e a gente também tá Eu sempre penso nisso, eu falei, gente, se a internet, se todas as redes sociais, essa questão, né, afeta muito a nós adultos, que eu falo assim, eu não consigo me controlar, eu falei, eu sei quanto aquilo me faz mal e eu não consigo parar de usar. Se criou um senso de emergência, né? Isso, e é um vício, eu preciso um tempo, eu até falo assim, me deixa eu entrar no meu, parece que eu entro pra dentro do celular e até, na minha cabeça, maneira de desopilar, entre aspas, né, porque tu só fica ali criando minhoca. Eu falei assim, se a gente não tem né, terapia em dia, tudo, né, não consegue controlar essa emoção, que é um dos assuntos que mais leva pra terapia. Imagina adolescente, porque não consegue... Falei, gente, pensa, tira o celular de um adulto. Esse negócio da escola, fala, tira o celular de um adulto pra ver o que te acontece. Então, eu falei assim, mas é a mesma. Eu falei assim, se a gente não consegue, tu acha que eles vão conseguir? Assim, e aí vem uma questão de exemplo, né? Aí, tu quer dar limite, mas e qual é o exemplo que tu tá dando, né? Enquanto pai, enquanto responsável por esse adolescente. Tem que ter esse cuidado, não adianta. E é limite, não é não. Precisa entender, né? E tem que manter, né? Precisa manter. Dá trabalho, né? E é chato. Exatamente. É cansativo, é birra, resmova, vai dormir emburrado. Vai, paciência. É um trabalho difícil educar filhos, né? Mas a gente tem que escolher. Você quer ser, né, educar, ouvir ou fazer o quê? Ou assistir. Mas aí entra a questão da série, né? E aquele pai? Né? E aí vem o spoiler agora, né? A cena final, que aquele pai se questiona, né? Eu apanhei. Os dois ali, eu apanhei do meu pai. Ele foi super agressivo e eu quis fazer diferente pro meu filho. E ele diz, a mãe diz, né? Ele entrava no quarto, ele queria um computador, ele entrava no quarto e a gente não conversava. E ele ficava ali no quarto, tipo assim, como se tivesse tudo bem. Que nem tu falou, né, Jéssica? Eu não tava na rua, então eu tô no quarto, tô em casa, tá tudo certo, né? Essa é a grande questão. E aí na primeira frustração dele, né, em que e aí entra a questão de gênero. Né? Que a menina que foi exposta, né? Porque a foto dela nua foi exposta e ele foi acolher ela e ela diz não, o que ele faz? Ele mata. Porque aí ele não tem o controle. Tanto é que na cena, muitos spoilers, gente. Não, mas essa história já é no primeiro episódio, né? Tá tudo mas certo. a cena em que a psicóloga tá atendendo ele, que genial, aliás, aquela atriz arrasou, ela... Me perdi. Gente. Não, que é questão de gênero, né? Que a menina foi exposta. Ele não tinha noção que ele tinha matado a menina. Ele não. Mas o que aconteceu com ela? Que quando ela morreu! Quando ela fala alguma coisa, sim, porque agora ela tá morta. E ele quase que reage no sentido, tipo, nossa, mas pra que dizer uma coisa dessas? Sim. Como se ele não tivesse nada com aquilo, foi né? Foram só algumas facadas. Porque é justamente o que tu consegue, porque acho que ele perde essa noção do que é vida real. A gente pouco falava sobre
a vida fake que tu posta nas redes sociais, né? Tu posta tanto, tu começa a acreditar naquilo. É fácil, né? Exato. Ah, que eu sou assim, né? Tu começa a acreditar na mentira que tu mesmo criou, né? Exatamente. E no início do filme, eu não sei vocês, mas eu conversando com uma amiga, eu senti pena daquele menino. Sim. Antes de aparecer a cena, tu vai sentindo pena, tu acha que não. Eu fico inteira quase com pena dele todo o período, assim. E dá pena daquela Porque é uma criança dele, né? Ele tem 13 anos. 22 horas e 42 minutos, a gente precisa fazer mais um break e a gente volta daqui a pouquinho com mais Happy Wine aqui na Clube. Muito mais que rádio. Vinhos e espumantes nos convidam a celebrar momentos e cultivar histórias. E por isso, os vinhos espumantes Ave Maria estão presentes nos restaurantes Empório Canela e Magnólia. Venha degustar e conheça mais os nossos produtos também através do nosso Instagram, @vinhosavemaria, e adquira pelo nosso site, vinhosavemaria.com.br. Vinhos Ave Maria, deguste o bom da vida. Aqui você tem ofertas, aqui você tem amigos. Shampoo Monange 325 ml, consulte apresentações por apenas R$ 7,49 cada. Oferta válida nas lojas participantes em todo o estado do Rio Grande do Sul até 13 de abril ou enquanto durar o estoque. Acesse o nosso site e procure a farmácias associadas mais perto de você. Farmácias associadas. A Comesa Gramado está de casa nova. Agora estamos mais pertinho de você. Na Rua das Fontes, 160, no bairro Floresta. O melhor em embalagens, descartáveis, itens para o lar, produtos de limpeza e confeitaria. Em um espaço novo e ainda mais funcional. Vem conhecer a nova Comesa Utilidades em Gramado. Quer saber mais? Segue @Comesa Utilidades no Instagram agora mesmo. Vem conhecer o novo Rissul Canela. Um novo conceito de loja com mais conforto, praticidade e variedade para você. Tem padaria com alto atendimento, carregadores para carro elétrico, nova iluminação e muito mais. Tudo bem pertinho de você. Visite a loja na Avenida João Pessoa, 417 e aproveite as novidades. E na TV o que eles falam sobre o jovem não é sobre a gente. Pega a tal velocidade. Quem não tem teto de vidro que atire a primeira pedra. Muito mais. Clube 885. Muito bem, estamos de volta com o Happy Wine aqui na Clube, 22 horas e 44 minutos. Nosso último bloco dessa quinta-feira, 10 de abril de 2025. Lembrando que o Happy Wine é um programa oferecido pelo Magnólia, porque a vida merece ser celebrada, e Vinhos Ave Maria, deguste o bom da vida. Falando sobre vinhos, sobre o bom da vida, né, Fê? A gente tem aí um super recado, né? Sim. Semana, na verdade, com o Tanner Bistrô, né, queridinho ali, a gente, né, da Grazi, que inclusive estará aqui sentadinha semana que vem, né? Mas a gente traz um recado antes, que pra quem não sabe, né, a Grazi já promove esse Clube do Vinho, que são encontros, ele não é exatamente mensal, mas ele dá a cada uns 40, 45 dias ali. Ele é como se fosse uma confraria do vinho, e ele tem edições, já tem uma edição agora na próxima segunda-feira, e essa que nós estaremos lá, né, Happy Winers. Todos gente, finalmente, Grazi, lá vou eu. Tanto que ela já me convidou e nunca batia, né? Agora vai. O universo alinhou. E essa é uma edição ainda especial, porque o Container faz 10 anos esse ano, né? Então eles já estão no ano de comemoração. O Container faz bem no finalzinho do ano. E essa é uma aula comemorativa de 10 anos. Então, a edição agora, 14/4. Grazi me disse que estava assim quase lotado, então, gente, qualquer coisa, entre em contato lá pode ser no Instagram do Container, né? Pra ver o quanto antes, né? Como funciona a questão de valores, tudo. Se não puder nessa, né? Tem já todas as datas ali, estão publicadas já das próximas, né? Edições ali, mas é pra
Pra quem curte. E é uma experiência ótima também, né, meninas? Pra quem curte e até pra quem também tá no início, porque tem uma pessoa te guiando ali. Muda tudo, né? E muda tudo, toda a explicação, né? Quem conduz o clube é o Gustavo. Isso. E, gente, o Gustavo, ele é Já ganhou a sommelier eu ia do- falar, Mais de uma vez, acho uma que 2 vezes. Acho é que ele já como o teve. melhor sommelier do Brasil. Do Rio Grande do Sul, Rio Grande do Sul. acho, é. Foi. E então ele tem muito conhecimento, né? Eu acho que isso é muito bacana ter alguém para te conduzir, né? E essa coisa de dividir por rótulos também. Vamos tomar espumantes. É a oportunidade de poder comparar, porque às vezes a gente toma uma, toma outra e pensa, né? Comparando faz toda a diferença. Mas comparando, também. a gente começa de fato a entender por que uma é uma coisa, a outra é outra coisa, porque com champanhe é um champanhe, não, né? Um cremant. Um cremant. Então é bem legal. Inclusive, vão ser vinhos com 10 anos de safra de 10 anos, Pois é isso, né? esse eu acho que é spoiler do spoiler, porque não aqui podia na Cedes falar. nenhum lugar tá falando, não, acho que pode, mas acho que serão vinhos, né, com 10 anos de safra vida ali, né? 2015. Exato, Olha aí, que demais, legal. né? Vão ser pré-adolescentes. Pré-adolescente. Quando é que começa a adolescência, Josi? 12. 12. Então 12, são pré-adolescentes. Até um tempo ia-se até 21, mas é 24. Jura? Tem gente que tem muito mais e não sabe. Tem gente com 40 que é adolescente. E sabe o que eu acho muito engraçado? Porque eu já tava no 17, eu pensando assim, né? 17 eu já tava morando, fazendo faculdade aqui, morando sozinha, bem nessa. 20 já tinha meu negócio. Eu falei assim, mas gente, essa adolescência tá muito longa, assim, né? Tipo assim, ó. Eu falei, mas daí tu não curte a adolescência, em algum momento ela vem, né? Ela vem. Ela volta. Em algum momento. Ela volta. O Winnicott falava isso. É isso? Em algum momento, nós vamos passar por todas as fases da nossa vida. Por todas, não Pode ser que importa não a seja- idade. Então eu tô sendo mais velha agora. gente, Nascendo, na quem ordem sabe daqui a pouco. cronológica, né? Então Pode deve ser. acontecer. Eu fico um pouco preocupada com essa informação também. Jéssica, quem sabe tu vai ficar mais jovem, com uma de alma mais jovem, porque a Jéssica também dela, ela tá na fase ali, né? Benjamin Button. Isso, nasceu fera. Vai saber, né? Mas desculpa, vai lá. Não, eu ia voltar pro assunto Volte. Não sei se eu tô muito longe aqui. Eu ia voltar pro assunto da adolescência pelo seguinte, uma coisa que me pegou muito é que na série, uma coisa que me bateu muito forte foi... A gente falou muito com as meninas, né, sobre feminismo, sobre essa questão toda de dar valor para as mulheres, porque por óbvio, e o filme, elas quem morrem, né? Delas se valorizarem, enfim, de toda a questão do relacionamento tóxico, principalmente os relacionamentos heterossexuais. E, pra mim, o que me bateu foi, a gente não conversou com os meninos. E aí, quem conversa com os meninos são esses perfis, né? Que superestimam e botam ali um discurso de ódio. E pra mim bateu isso. E aí me pega exatamente sobre isso. A gente precisa conversar com os meninos também, né? Precisa conversar com todo mundo, né? Os meninos precisam saber dessa fragilidade feminina, eles precisam saber da história, né? De toda a questão de vamos queimar sutiãs aí, né? Porque não é contado. Mas sabe o que eu acho também, gente? Que agora isso tá mais, né, normal, vamos dizer. Mas os meninos também precisam se sentir à vontade para expor a sua fragilidade. E não falar só sobre a fragilidade feminina, né? Mas para se sentir à vontade de expor os seus sentimentos, como eles se sentem, como eles veem a situação. Enfim, para de fato, Mas né? eles vão seguir aquele Tate lá, como é que é? Nem quero falar, mas eu vi ele falando sobre que ele tem um filho, uma filha, eu acho, que que a filha é a princesa, né? Porque as mulheres nasceram pra ser, né? Tipo assim, né? Ela não tem, e que o filho, se ele quer alguma coisa, ele tem que fazer por merecer. O filho criancinha. Tem que fazer apoio, tem que fazer alguma coisa pra poder ganhar, entende? E que a menina não, que a menina ganha porque é isso, que quando ela crescer, ela vai ser a dondoquinha do marido. Né, vai fazer, então ela ganha as coisas, né, pra... Mas isso que tu falou, Jéssica, é justamente o que a gente também prega dentro do feminismo. Sim. É entender que o homem, ele não precisa ocupar esse papel, assim como a gente também não precisa ocupar o papel que nos foi dado. Ele não precisa ser aquele muro, né, de pedra, e ser o provedor, a gente não quer isso. Né? E é justamente
trocar, não inverter papéis, mas entender que todo mundo pode ocupar o seu papel. Esse machismo tá muito estrutural, isso. E é muito difícil desconstruir. Tá na genética, né? Não tem como. Inclusive em nós. Sim, e aí vem um menino que é um pouco mais sensível, que chora, que fala dos seus sentimentos, aí ele é taxado como homossexual, né? Ridicularizado, enfim, várias questões. E não é. Ele só é um homem sensível. E que ele é um ser... Exatamente, porque aí ele é um ser humano. Sabe, eu vou falar que várias vezes chegam pacientes homens que têm a maior dificuldade em chorar, né? E aí eu digo que chorar é uma necessidade física, assim como fazer cocô. Exatamente, assim como fazer cocô. Porque o que acontece se tu segura? Vai doer para sair, né? E o choro vai ficar aqui engasgado. E aí? Vamos chorar, gente. Vamos pôr pra fora. Tá tudo bem chorar. Não é fragilidade chorar, né? É bem pelo contrário. E somos todos frágeis também, né? Somos todos frágeis, somos seres humanos. Porque até essa questão de ser sensível, na verdade, somos. Alguns mostram em locais diferentes, né? Assim, né? Ou realmente não controla, né? Fazem, né? Em frente às pessoas. Mas somos todos, né? Em algum momento tu tem os teus momentos de mais sensibilidade, né? E tu acaba taxando, esse é sensível, esse, né? Ou essa não é, né? E olha a dificuldade que foi para o pai do menino na série chorar. Sim. Ele chora quando ele vê o menino matando a garota e depois ele chora no final. Sim. Ali é quando a mulher, a mãe autoriza e a mãe pergunta, né? Porque até então ela não sabia, ela não viu a cena, né? E aí ela pergunta, ela diz, mas o que aconteceu? Eu não vi isso aqui. E aí ele chora. E é isso, e que lugar é esse, né? Sim. Que a gente tá... E quando a gente se fragiliza e se expõe, né? A gente também passa a ter relações mais profundas, né? Porque a gente não precisa ter uma máscara, né? Enfim, então isso também... Desempenhar papéis, exato, né? Então, tudo bem também isso acontecer. Pelo contrário, é importante que isso aconteça, né? Que a gente exponha os nossos sentimentos da melhor forma possível. A gente tava falando antes de entrar no ar também sobre essa questão, né? De quando éramos adolescentes, de as meninas têm que se fazer de difícil e tudo mais, né? Também passa por aí, né? De nós sermos transparentes, podermos dizer sim, nós queremos, não, nós não queremos, e também aceitarem o que a gente tá dizendo, né? Então acho que também tem um pouco a ver com isso, assim, né? Sim, porque a gente fala, né? Também a gente fala muito, é difícil ser mulher, mas também é difícil ser, porque isso que eu falo assim pro menino, que o não. Mas depois assim, é confuso também, né? Tipo assim, lá tu para pra pensar, é confuso, porque se tu tem... Como é que ele sabe que quando é não e quando, eu tô me fazendo... Por isso que eu dizer, porque nossa geração cresceu dizendo, com isso se faz difícil. Tu diz não, que no fundo, querendo dizer sim, né? Porque tu não pode dizer não direto, né? A gente foi ensinado a isso. Claro, né? senão a gente é facinho. Usa as pernas, fecha as pernas, não usa saia curta, tudo isso, né? Mas pra mim é isso mesmo que pegou. A gente realmente libertou as mulheres e, mais uma vez, gente, é muito importante, a gente não pode regredir nesse aspecto, porque quem morre são as mulheres. Então a gente precisa continuar muito batendo em cima dessa tecla, sim. A gente vê uma onda de conservadorismo que quer botar as mulheres novamente em caixinhas, que me preocupa profundamente. Quando eu vejo isso, parece que a gente caminha 3 passos, mas regride 10, né? E aí, enfim, a gente ouve um monte de gente cheio aí de opinião falsa, fake, podre, vazia, né? Cagando regra nas redes sociais, é verdade. Falando um monte de merda também para um público muito grande, mas a gente precisa sim contextualizar os homens dentro dessa. A gente precisa que eles entendam que essa bandeira, esse comportamento, ele não é excludente, ele é inclusivo. Exato. E que sim, a gente precisa de todo mundo junto, não é nós contra eles, somos todos por uma nova formação social, por uma humanidade mais humana, que respeite mais a individualidade. Não é porque tu é homem que tu não pode chorar, não é porque tu é homem que tem que ser o chefe, não é porque tu é homem que tu tem que decidir, ou porque tu é mulher que tu tem que ficar em casa resolvendo todos os pepinos sozinha, sabe? Não é ajudar a mulher. Não existe isso. É cada um cumprir com o seu papel e ser pessoa. Sua responsabilidade, né? Exato. Mas realmente, pra mim a série me deixou muito claro isso, de que falta muito diálogo com esses meninos, falta esse acolhimento com essa geração.
falta mais conversa, falta mais diálogo, né? falta muita coisa. Essa galera tá muito sozinha, isolada, à mercê de qualquer um. Saiu, acho que essa semana, saiu uma pesquisa que os adolescentes estão, não lembro quanto % mais ansiosos do que, enfim, todo um tempo aí. Sim. Porque é uma geração super ansiosa. Eles têm crises de pânico, depressão. Né? É muito sério que os adolescentes estão vivendo, justamente por conta desse excesso, né? Já existia excesso de estímulo, excesso de atividades. Existe um meio digital ali que é social, mas que não é. Exato. Porque não tem olho no olho, não tem afeto, não tem contato, e tá faltando tudo isso. E aí eles estão, assim como criança clama por limite, né, que a gente falava antes, os adolescentes também estão clamando por esses contatos, né? Então é muito complicado. Eu acho que essa ansiedade, porque ele tem o medo da proporção, né? Eu falo assim, da nossa época, né? Fala o bullying, a questão... se pudesse, exemplo, gente, se vaza uma foto, um nude, sei lá, né, que agora pode ser até fake, né? Sim. Então, eu falei assim, a gente não tinha esse medo, entende? Se vai vazar o quê? Pra minha sala de aula. Vai vazar pro... Hoje vaza pra minha escola inteira, pra outra escola inteira, pro outro. Tipo, é uma proporção muito grande. Caiu assim, na rede, não tem mais controle. E o medo disso, eu falei assim, porque essa ansiedade, tipo assim, e se... Mas e pode ser fake? E pode ser, né? Tipo assim... Então é um medo, né? Na verdade, eu acho que deve pairar, assim, que eu acho que a gente não sofreu tanto, assim, né? Tanto que era alguma coisa, acontecia alguma coisa, troca de escola. Na outra escola ninguém vai saber, né? A gente sofria, mas também era né? A gente falou antes do bullying, sofremos bullying, estamos aí fazendo muita terapia e lidando com os nossos problemas, né? Não é porque eram outros tempos que era bom, enfim, né? Também foi muito duro, né? Claro. E a gente também não tinha um mundo que hoje também tem muito mais consciência de saúde mental, né? Só falando, Josi, de dados aí, enfim, mas eu também li que a segunda causa de morte entre os adolescentes é suicídio hoje em dia. Então a gente vive no mundo não só dessa questão de um risco de exposição e tudo mais, mas a gente, imagina, nós mulheres acima de 30 anos nos sentimos cobradas ao estar na internet vendo padrões de corpo, padrões de relacionamento, de felicidade, tal. Imagina uma adolescente de 13 anos. Que tem que, né, responder e já vai sofrer um bullying porque tá nesse mundo, né, nessa fase da vida. Eu posso expor, né? Não, que outro dia uma adolescente que eu conheço, ele falou, que não sei o que agora ela tava indo de cabelo amarrado pra escola. Eu falei, por que tu não ia? Ela falou, não, nunca, eu te acordava super cedo pra lavar o cabelo e secar, porque uma vez alguém disse que eu era... tinha as bochechas muito grandes, alguma coisa assim, por causa do rabo de cavalo, e que ela parecia uma criança, assim, sabe? Tipo. E daí ela parou, nunca mais foi de rabo de cavalo. E ela acorda super cedo pra lavar, pra se arrumar. E daí disse que agora ela começou, tipo assim. Eu falei, juro pra mim, era o contrário, tava sempre de cabelo amarrado, porque justamente pra não precisar arrumar o cabelo, né? E eu falei, tadinha, me deu dó, sabe? E daí eu falei, olha que. Claro, pra ela é uma coisa grande, né? A vida dela ali, né? Imagina. Que nem tem as bochechas grandes, né? Ainda se fosse, né? E é uma geração também de adolescentes extremamente inteligentes. Eles têm um conhecimento, assim, de... muito eles têm mais sensibilidade, sensibilidade. Eles, pelo menos, né, os que vêm até mim, assim, eles leem muito. Eles trazem coisas muito ricas, maduras. E aí o que acontece? Às vezes eles não se enquadram no popular. Né? Por quê? Porque eles são super inteligentes, porque fazem terapia, porque tem um outro tipo de assunto, e aí sofrem bullying. Então, também é muito delicado. A gente nem tinha acesso, né, gente? Não tinha. De adolescente, que acesso que a gente tinha pra saber sobre o mundo era o jornal. O jornal e a novela. E a revista Veja. A novela era importante. A novela, claro. Gurias, 23 horas, já estamos nos passando aqui. Quero agradecer a presença da Josi. A gente renderia mais 3 programas de conversa. Com certeza. Aqui. Então, muito obrigada, seja sempre bem-vinda. Agradecer o Silvio da Divina Távola, que nos proporcionou aí a kombucha bar, que hoje experimentamos, que super recomendamos. E a gente vai começar nosso bloco musical agora, nossa hora musical, que vai até a meia-noite, só com vozes femininas. Nós vamos começar
com a mestre Elis Regina, como nossos pais, que dizia, né? Assim somos os mesmos e vivemos como os nossos pais. Né? Então fica a nossa reflexão com esta belíssima canção de Elis Regina. E a gente volta na semana que vem. Tu queria dar um último recado? Não, só agradecer o convite. Muito obrigada. Né? Convidem novamente, eu vou adorar estar aqui com vocês. As portas estão sempre abertas. Tchau, tchau. Até semana que vem. Clube. Muito mais que rádio. Clube 885. Muito mais. Muito mais que rádio.